Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus, o capítulo 25, os versículos de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos começando mais uma semana de trabalho. Após um final de semana que procuramos viver de uma maneira mais intensa, a primeira semana da Quaresma, estamos buscando com todas as nossas forças fazer a vontade de Deus através da proposta do convertei-vos e crede no Evangelho, do Evangelho de ontem. Então, a liturgia de hoje, ela nos propõe. O Evangelho de Mateus, ele quer nos dizer
que Jesus, ele afirma que o único critério para comprovar que somos dele, que somos seus filhos, é a caridade, o amor. Qualquer religião que não conduza ao amor, à caridade, é uma religião que não deve ou não cumpre com os preceitos de Deus, pois Deus é amor. E aqueles que não são cristãos, e os que praticam outra religião, e os ateus, estarão perdidos? A parábola fala de reunir os homens de todas as nações, portanto, todas as raças, culturas e mesmo religiões diferentes estarão diante de Jesus. O critério do exame final não será a ortodoxia de doutrina, mas a prática do amor fraterno. Na realidade, é o amor, é a caridade que vai nos salvar. E já dizia São João da Cruz: no entardecer da vida seremos examinados sobre o amor. É o amor a todo ser humano, e a quanto mais necessitados, mais ele é nosso próximo. Nós não precisamos de grandes atos de caridade para sermos chamados de benditos de meu Pai. Muito próximo de nós sempre tem um faminto, os carentes de pão material e de palavra, um sedento, os que bebem água de rios, muitas vezes águas não tratadas. Enquanto nós estamos no frescor das nossas casas, no aconchego do nosso lar, usufruindo do bem e do melhor, quantos irmãos nossos estão passando por necessidade? Quantos não se sentem estranhos no próprio ninho, com perguntas existenciais como: por que estou aqui? Por que eu vim parar aqui? Qual é a razão do meu viver? Nós devemos, com toda a força do nosso ser, praticar a caridade, porque a caridade é um jeito diferente de rezar, de oferecer as nossas boas obras, de oferecer o nosso tempo, de oferecer o nosso conselho, de oferecer a nossa ajuda para aqueles que não têm sentido mais para viver. Quantas pessoas que encontramos que estão nu da sua dignidade. Quantos foram despedidos de sua dignidade, despidos por causa das drogas, das prostituições, vícios, alcoolismo. Jesus fez a opção pelos mais necessitados e esteve com eles, nem que fosse para se tornar impuro. Lembra que ele curou os leprosos e era considerado pela lei um impuro? Mas ele também vai nos dizer: bendito é aquele que veste de dignidade aqueles que se acham indignos pela situação em que vivem, um doente, um preso, alguém que está na rua. Esses são inúmeros em nossas casas, em nossas ruas, em nossas cidades. Quanto mais em Cristo, mais livre. Quanto mais livres, mais libertadores. Jesus está nos mais frágeis. Os mais frágeis estão do nosso lado. Eles são como que oportunidade de sermos os benditos de Deus. Então, muitas vezes, o pobre é aquele
que nos ajuda a salvar. É o pobre, é o necessitado que muitas vezes vai nos ajudar a sermos salvos no último dia. Então, quem vai nos salvar? A prática do amor. É praticando o amor que nós vamos nos salvar. Jesus, como Rei, Ele vai nos julgar. Ele vai julgar as nossas atitudes.